João 7, 37 ao 38. Isso. Pode me dar um pouquinho do retorno também do computador. Aí. João 7, 37 ao 38. Diz assim, todos acharam? Amém? Diz assim: no último dia, o grande dia de festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, aqui está a sua palavra, aqui está o seu povo, Deus, da qual eu faço parte. Eu te peço nesse momento, Deus, fala conosco. Ministra uma palavra, Deus, ao nosso coração. Que nós possamos sair daqui, Senhor, repletos, Deus, da tua glória. Eu te peço, Deus, repletos, Pai, do teu poder, transbordante, Senhor, da tua graça. Precisamos ouvir a tua voz. Deus, toma minha vida, que não seja minha mente, mas que eu apenas seja porta-voz da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Essa semana que passou eu estava no carro. Eu estava no carro e aí eu escutei, eu achei um pendrive com algumas músicas antigas e escutei esse louvor que nós cantamos por último, né, no Mover das Suas Águas, que é uma música muito bonita, né? Jesus, fonte de água viva. E ali eu estava no carro, eu me emocionei muito ali na presença de Deus. E a gente já vem de uma sequência de 3 domingos falando sobre um coração sábio, né? E às vezes quando eu pego uma sequência assim, aí eu dou uma parada, aí eu peço, Mateus, prega, pastor Lúcio. Aí só que Deus falou muito forte no meu coração, foi, não, vou emendar e vou pregar. E aí, para mim foi uma dádiva, porque a gente está sempre tão acostumado a ouvir falar que Jesus é a fonte de água viva. Jesus é a fonte de água viva. E a gente sempre repetiu isso a vida toda. E aí eu me lancei a estudar do que isso significa realmente para nós, o que isso traz para nós. Como a igreja sabe, a gente tem uma necessidade muito grande de água, né? Nós somos formados, a maior parte da nossa constituição é feita por água. Vocês sabem que minha prima está ali no hospital lutando contra um câncer, né? E a gente via a luta dela, porque ela estava com retenção de líquido e o médico não deixa ela beber água. E ela, às vezes ela só molha os lábios numa gaze. Às vezes ela bota água na boca, bota no copo. Às vezes ela pede gelo para a mãe dela para chupar gelo, porque ela não pode beber água, porque ela não está conseguindo expelir o líquido. A verdade é que nós precisamos de água, a humanidade toda precisa de água. Os povos no início, os nômades, eles eram guiados por água. Onde é que os povoados se formavam? Onde tinha água, onde tinha rio. A gente estuda isso em geografia na escola. Os rios eram fontes de vida. No Egito, você tinha o Nilo, que era uma fonte de sustento ali para eles. Da mesma forma, em Israel, o rio Jordão, que atravessa Israel inteiro. E eu lembro que quando a gente foi lá, a gente fica meio criterioso. Não, beber água só filtrada, água mineral. Mas a gente pegou um calor tão grande lá e a gente teve o prazer de visitar a nascente do rio Jordão, né? E devia ter alguma sujeira, mas eu estava com tanta sede, meu irmão. Eu estava com tanta sede que eu meti a boca naquela água e bebi. E para mim ali foi ótimo, porque trouxe refrigério para a minha vida, em termos de hidratação mesmo. Então assim, tem momentos na nossa vida que a gente bebe refrigerante, a gente bebe refrigerante, mas tem hora que quando a sede ataca, só água, não é? Só água, não tem Coca-Cola, não tem Fanta, não tem suco, porque quando você está necessitado de água, só a água, é só a água que é capaz de fazer aquilo na nossa vida, de hidratar o nosso corpo, de abaixar a nossa temperatura, não é verdade? De hidratar os nossos órgãos, evitar com que a gente fique desidratado. Mas então vamos lá.
A gente vai pregar sobre a questão da água viva e, pelo dicionário, água viva significa água que brota de uma fonte ou nascente e corre em grande quantidade. Tem a água viva também do bicho, né, que queima, mas nessa aí eu não quero falar não, tem nada a ver. Mas, tem a ver, o pessoal chama de água viva por causa do aspecto gelatinoso. Mas a água viva, ela pelo seu conceito, ela não basta apenas ser água. Ela precisa ser uma água fluente, que nasça direto de uma fonte e com força. Isso aí, no aspecto natural da coisa, num dicionário simples. A gente vai ver um outro episódio aqui agora. Abre sua Bíblia em João 4, versículo 9. Versículo 3, perdão. Se eu engasgar em algum momento na leitura, me perdoem, porque eu estou desenvolvendo o hábito de escrever a pregação toda na íntegra, então eu escrevo os versículos também. Eu fico escrevendo ali. Vamos lá. João 4, versículo 3. Olha que episódio interessante. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom a quem que te pede, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tem com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Agora vai lá para o versículo 13. Ih, eu dei um salto aí, nem te avisei, né? Do 4 fui para o 10, para o 10 para o 11, agora do 13. Versículo 13, perdão. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Versículo 17, finalzinho. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Olha que interessante. Jesus está vindo da Judéia para a Galiléia. E no versículo 4, ele não precisava entrar em Samaria. Ele poderia muito bem ter passado direto. Até porque os judeus não gostavam dos samaritanos. A gente já cansou de estudar isso aqui, já vi em várias pregações. Os judeus tinham rixa com os samaritanos pelo fato do samaritano não ser aquele judeu puro sangue, de linhagem. Eles eram de uma linhagem misturada de forma genética. Mas no versículo 4 vai dizer que era-lhe necessário. Era necessário para Jesus. Jesus julgou ser importante entrar em Samaria, porque ele sabia que ia encontrar aquela mulher. Então assim, e assim como aquela mulher, nós somos importantes para Cristo. Compreende? Jesus não tinha necessidade de entrar em Samaria. Ele entrou para encontrar aquela mulher. Jesus não tinha necessidade de descer essa terra. Ele desceu para encontrar comigo e com você. Jesus não tinha necessidade de vir a esta casa nessa noite para ouvir os louvores que nós cantamos, porque no céu ele está repleto de adoração perfeita. A Bíblia diz que o trono dele é cercado por anjos, arcanjos, querubins e serafins, que prestam uma adoração muito mais perfeita do que nós, incomparavelmente. Quem somos nós diante de todas as hostes angelicais? Jesus não tinha necessidade de estar aqui nessa noite, mas ele está, através da pessoa do seu Santo Espírito. Porque assim como aquela mulher tinha importância e era necessário para Jesus, eu e você, Jesus olha para mim e para você e diz assim: não, eu vou lá naquela casa, eu vou falar com aquele povo sobre o que é beber da água viva. Ele não precisava vir, mas ele está aqui. A palavra de Deus diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali ele estará. Não é fenomenal saber que nós estamos no lugar onde Jesus está? Eu acho isso esplêndido, com X. Esplêndido, meu irmão. Saber que nós estamos em um lugar físico onde a presença de Deus também está. No versículo 14 ele vai dizer: olha, quem beber dessa fonte, quem beber dessa água terá uma fonte dentro de si. Olha que interessante, ele fala: a pessoa que bebe, além de beber, além de ter a sua sede saciada, dentro dela brotará uma fonte. Ou seja, não é só apenas saciar a sede,
Muitas pessoas entram na igreja, não, eu vou lá porque eu estou muito cansado, eu preciso de um refrigério. Amém? Talvez você venha aqui, tipo assim, não, eu preciso de uma palavra que refrigere a minha vida, que traga um sentido para o meu coração. Só que Cristo tem muito mais para você. Além de saciar a nossa sede, Ele vai fazer com que nós, nessa noite aqui, saiamos com uma fonte que jorra dentro de nós. E essa fonte jorra para uma direção. Para qual é a direção que essa fonte jorra? Para a vida eterna. Isso não é incrível? Jorra para a vida eterna. O pessoal sabe que eu gosto muito de desenho animado. Eu lembro que uma vez eu estava assistindo aquele desenho Caverna do Dragão. Em um dos episódios tinha um rio. E o rio ele ia assim, né? Desenho animado, né? E o rio subia e sumia no céu. Quando eu li esse texto, eu lembrei desse episódio do Caverna do Dragão. Porque nós temos uma fonte de água viva que jorra para a eternidade. Assim como a gente solta, não sei se você já viu, a gente já viu quando o pessoal faz um piso e eles querem saber às vezes para onde está o nível. O pessoal chama, acho que é ralo português, sei lá, que ele não sabe se deu certo, se não deu. Aí fala assim, onde é que eu vou botar o ralo? Aí ele vai e joga água. Para onde a água correr e empoçar, ali é o ralo. Aí ele vai lá, cava e bota o ralo, porque o fluxo daquela água vai mostrar a direção. O fluxo da água que sai da nossa vida vai mostrar para mim e para você qual é a direção que nós estamos indo. Para onde a sua água jorra, para onde ela aponta, é para onde nós estamos indo. Amém? Então assim, e agora Sandro, mas por que essa água nos direciona para a vida eterna? Pelo mesmo fato que fez com essa mulher. Quando ela encontrou Jesus falou assim, se você conheceras o dom de quem te pede, você pediria água, ele te daria a água viva. E ele fala assim, vai lá e chama o teu marido. E ela fala assim, não, Senhor, o homem que vive comigo não é meu marido. Aí Jesus diz assim, bem disseste, tu já teve vários e esse que está contigo não é teu marido. Ela estava vivendo ali numa situação ilícita. Ao ser confrontado com aquela água de Jesus Cristo, a primeira coisa que gera dentro dela, preciso me livrar do meu pecado. Quando essa água entra em nós, a primeira coisa que ela faz é entrar nos lavando por dentro. Não sei se você já ficou muito tempo sem beber água. Quando você, já falei isso aqui, né? Segundo tempo você bebe água, você toma aquela água gelada e você percebe aquele percurso da água dentro de você, te refrigerando. Quando nós bebemos da água de Cristo, ela vai nos lavando, ela vai nos limpando. E foi isso que Jesus fez com aquela mulher. A primeira coisa, você vai acertar a tua vida. Vai lá em casa com o teu marido. Você já teve vários, esse não é. Acerta a tua vida. No livro de Cânticos, capítulo 4, versículo 15, diz assim, o noivo diz para a noiva, tu és a fonte dos jardins, poço de águas vivas. Olha aqui que o noivo aqui, que a gente pode apontar para Jesus Cristo e a igreja, está dizendo para nós aqui, para aquela mulher. Ele não está dizendo assim, você é a fonte que está no jardim, que já seria romântico, bonito, né? Ontem a gente estava lá no Barra Shop tem uma fonte pequenininha, já viram ali? Está com a exposição de carro velho lá, e aí tem umas moedinhas. O João enfiou a mão querendo tirar as moedas. Aí ele falou assim, pai, me dá uma moeda. Eu falei, tá doido que eu vou te dar moeda para jogar aí? Eu, hein? Tá doido? Aí daqui a pouco o braço dele tá lá, molhado. Mas assim, particularmente, eu gosto muito de fonte. Eu gosto. Daqui a um tempo eu vou ter até uma na minha casa. Eu gosto, irmão, aquele barulho de água. Eu amo barulho de fonte. Aquela água caindo, dá uma paz assim. Às vezes eu boto até na internet para dormir. Gosto mesmo de barulho de água. Que é muito bonito, assim, fontes de água são muito bonitas. Você vê aquela água brotando, mesmo quando a fonte é artificial, que você sabe que a água está girando, ainda assim é bonito. Mas Jesus diz que a gente é muito além disso. A gente não é uma fonte no jardim, a gente é uma fonte de jardins. Olha, és a fonte dos jardins. Quando Cristo olha para nós e sabe que nós temos a água viva dentro de nós, o que Ele está dizendo para mim e para você? Que onde nós estivermos, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, pode ser que ali seja um lugar de tremendo deserto e sequidão, mas se tu é fonte de água viva, aquele lugar vai florescer e vai virar
um jardim. Amém? Amém? Pastor, eu estou passando uma luta na minha casa, vai virar jardim. Pastor, eu estou passando uma luta no meu trabalho, vai virar jardim. Pastor, eu estou passando uma luta na minha vizinhança, vai virar jardim, porque nós somos uma fonte de jardins. Onde nós estamos, Deus estabelece um jardim. Eu já falei aqui uma outra mensagem, não sei se você vai lembrar, não lembro o tema, mas dessa coisa que Jesus Cristo tem com planta, né? Jesus fala do semeador, fala do grão da mostarda. E lembra quando a gente falou aqui quando Jesus Cristo ressuscitou? Jesus Cristo ressuscitou cheio de poder. Se eu tivesse como antes pregando para adolescente, eu falaria que ele estava igual o Goku, né? Que é um personagem de desenho animado que fala Kamehameha. Mas Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, altamente completo, repleto de poder. E o que ele foi fazer? Foi passear no jardim, a ponto de Maria confundir ele com o jardineiro. Onde você estiver, Deus vai te dar unção, capacidade para fazer florescer naquele lugar. Diga assim: eu sou uma fonte de jardins. Amém? Glória a Deus. Ezequiel 47, versículo 1. E aqui, eu acho muito engraçado, eu não tenho problema nenhum, porque há um tempo atrás eu preguei sobre esse texto aqui, e lendo, estudando ontem, eu descobri, caramba, não tem nada a ver. Ainda bem que eu não gravei, porque quando às vezes eu gravo e descubro que eu preguei errado, eu vou lá e tiro da internet. Mas que as pessoas pegam essa profecia aqui, aponta para Israel, do templo, tarararara. Lembra que eu falei do Bonline, Rita? Então, nada a ver. Desculpa, tá, por ter ocupado 2 horas da tua vida. Mas vamos lá. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas do limiar do templo. O que é o limiar? É a frente do templo. O que Ezequiel está vendo? Ezequiel está vendo o templo e água jorrando da frente do templo. E tu imagina aqui na porta da igreja como se ali na calçada tivesse um cano estourado e aquela água saindo da calçada. É isso que Ezequiel está vendo. Vá para o versículo 12. Junto ao ribeiro, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. O que nós acabamos de ler aqui em Ezequiel? O que nós acabamos aqui? Pastor Santos, você pulou a parte mais tremenda do texto, que é a parte da água no artelho, depois a gente volta nisso aqui. Se não voltar, mas não tem problema não. Mas o que a gente acabou de ler aqui? Em Ezequiel, versículo 12. Nós acabamos de ler Salmos, capítulo 1, versículo 3. Amém? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Acabamos de ler Salmos no livro de quê? De Ezequiel. Ezequiel vai mais além ainda do que o salmista. Ele vai dizer que o nosso fruto serve de alimento. Compreende? Às vezes as pessoas falam assim: não, eu vou frutificar esse ano, eu vou frutificar. E as pessoas acham que frutificar é arrebentar no trabalho, é arrebentar nas vendas, é aumentar a sua comissão. Não é. Não é, porque o fruto não é para a árvore, o fruto é para o outro. Então quando eu frutifico, eu abençoo a vida de outro. Eu não frutifico para mim, porque na verdade o fruto sai da árvore e vai para uma direção. Frutificar não é prosperar no trabalho apenas. Frutificar não é enriquecer apenas, não. Eu frutifico quando o fruto do meu trabalho serve de alimento e de bênção para a vida de outras pessoas. Caramba, arrebentei no trabalho, eu vou abençoar a vida de um irmão. Caramba, a minha renda aumentou, eu vou abençoar a vida de alguém, vou ofertar na vida de um missionário. Isso é frutificar. Ezequiel vai dizer: olha, os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas serão como remédio. Gere vida, meu irmão.
Se você bebe da água do Senhor, suas folhas devem servir como remédio. Deus vai nos direcionar para muitas pessoas doentes, muitas pessoas enfermas, doentes na alma. Gere vida, sabe? Seja remédio na vida de outras pessoas. Eu lembro que quando nós estávamos para começar a igreja, já falei isso aqui, e um dos direcionamentos que Deus nos deu, e a gente enfrentando esse momento de pessoas que estão desgastadas com o sistema religioso, cansadas de estar numa igreja, entra numa igreja, tem um pastor maluco e faz umas coisas assim doidas, e as pessoas vão se desgastando, porque sai de uma igreja, entra em outra, a pessoa fica desacreditada do sistema religioso. E hoje a gente tem um grande fluxo de pessoas aí andando sem uma direção, sem uma igreja, sem ter para onde ir. Confesso até que temem a Jesus Cristo, mas não estão em uma igreja. E eu lembro que um desejo que brotou no meu coração foi que todo louvor nós cantássemos músicas antigas. Todo louvor, vamos cantar uma música antiga. Falei, né, quando a gente colocou isso na notícia, a igreja nem existia. E a gente cantava o Rei das Nações, Tu és soberano, nosso Deus. E a gente está sempre colocando músicas antigas, porque qual foi a orientação que Deus colocou? Assim, eu não sei se vocês a gente trabalha às vezes em memória, existem vários tipos de memória. Tem memória visual, existe memória olfativa, existe memória auditiva. Talvez, se uma pessoa usa o mesmo tipo de perfume, eu uso o que me der. Mas tem pessoas que só usam o mesmo tipo de perfume. Quando aquela pessoa morrer e você sentir aquele perfume, não tem como, a sua memória vai, instalar lá. Talvez da sua mãe, por exemplo. Não é um perfume muito bom, mas por exemplo, quando eu sinto o cheiro de naftalina, mãe, cheiro de naftalina, lembra de quem? Quem é que encheu o armário de naftalina, guarda-roupa? Que isso? Teu pai. Toda vez que eu sinto o cheiro de naftalina, eu lembro do meu avô. Porque meu avô enchia a gaveta de naftalina, acho que para espantar a barata. Também, claro que espanta, irmão, porque espanta todo mundo. Ninguém consegue ficar no lugar onde fede naftalina, né? Aquilo ali atrai quem? Ninguém. Naftalina não atrai ninguém, meu. Mas a naftalina me lembra do meu avô. É naftalina e cheiro de cânfora. Lembra do meu avô, aquelas pomadas que ele passava lá para o reumatismo. A gente tem memórias assim, auditivas. E o que Deus colocou no meu coração? Eu falei assim, não, vamos botar músicas antigas, porque na hora que alguém entrar aqui, essa pessoa ao ouvir essa canção, ela vai lembrar de um tempo em que ela já esteve bem com o Senhor, e aquilo vai conectar ela com o momento. E aí, há um tempo atrás, nós recebemos um casal aqui no gabinete, que já está frequentando aqui a igreja há um tempo. Ele falou assim, pastor, quando vocês começaram a cantar, ele já estava fora da igreja já há um tempo. E ele falou assim, pastor, eu desisti de igreja, eu não queria estar mais na igreja. Mas quando vocês cantaram aquele louvor antigo, minha mente foi lá para aquela época que eu louvava o Senhor com simplicidade da igreja. E aí foi naquele momento que eu resolvi ficar aqui e voltar a caminhar com a igreja. Porque a gente precisa ser remédio na vida das pessoas. A gente está aqui para curar a vida das pessoas. Só faz isso quem bebe da água viva. Nossos frutos são alimentos, nossas folhas são remédios. Isaías 35, versículo 5 diz assim: então se abrirá os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. 6. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e o ribeiro no ermo. Pessoas serão curadas. E por que elas serão curadas? Porque fontes arrebentarão no deserto. Onde Deus colocar a tua vida, ali será lugar para que as pessoas sejam curadas. Não recue quando alguém te pedir uma palavra. Não recue quando alguém te pedir uma oração. Pastor, mas eu não sei. Não recue. Porque se você já bebeu dessa água viva, ao estar diante de uma pessoa que sofre um momento de sequidão, deixa jorrar a água que está dentro de você. Cegos enxergarão, coxos saltarão, mudos falarão, surdos ouvirão. Por quê? Porque diz a profecia de Isaías: arrebentarei um rio no meio do deserto.
De quem que Isaías está falando? Está falando de Jesus. Mateus 11, versículo 4. Quando João Batista, ao estar preso, manda alguns dos seus discípulos até Jesus e fala assim: pergunta se é ele o Messias ou se a gente tem que esperar outro. João Batista sabia que ia morrer. Ele estava ali preso, já pronto para morrer. Ele sabia que ia morrer. Ele só queria morrer com essa certeza dentro de si. Qual foi a resposta de Jesus? Diga para João Batista e anunciai a ele o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Esta água que faz isso na vida de um homem só pode vir de Jesus Cristo de Nazaré. De nenhum lugar mais. Nenhuma água é capaz de fazer isso. A primeira vez que o Mateus foi em Israel, ele trouxe um vidrinho tipo de desodorante da água do Rio Jordão. Ele: toma aí, Sandro. Aí eu coloquei lá. Aí um dia desse jeito tá lá, a água do Rio Jordão. Pastor Sandro, o que você fez? Eu fiz nada. Primeiro que eu tenho medo de ter um troço. Eu falei assim: cara, vou beber isso para ver o gosto. Mas aí, graças a Deus, Deus me oportunizou, eu bebi lá mesmo. Tá lá, como um souvenir. Por que eu estou falando isso? Porque uma vez a Ives foi num culto de uma pastora, pregadora, cantora famosa, e ela falou assim: não, porque eu tenho um óleo de unção de Israel, e às vezes quando os meus filhos estão com problema, eu não quero nem saber, abre a boca e bebe, mal não vai fazer. Talvez não faça, mas também não vai fazer bem nenhum, porque a única água capaz de curar, de trazer vida para nós, se chama Jesus Cristo. Não é água, não é sal grosso, não é folha de arruda, não é toalhinha, não é lençol, não é fronha, não é nenhuma rosa ungida. A única fonte que é capaz de jorrar vida para dentro de nós se chama Jesus Cristo de Nazaré. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão. Uma vez eu vi na televisão, um pastor falou assim: tá vendo? Você vai colocar essa água aqui, ó. Você vai colocar essa flor ungida no copo d'água. E você vai perceber que essa flor vai murchar. Por quê? Na minha cabeça, de alguém que passou pela terceira série primária, isso é fácil. Vai murchar porque está fora da terra, não tem raiz. Morrerá. Morreria mesmo se estivesse na terra. Por que ela vai murchar? Porque ela vai atrair todo o demônio da sua vida. E aí depois disso, Deus vai receber aquela água, porque você vai perceber que a água vai sumir. Aí uma quarta série primária já é capaz suficiente de saber que em cima da geladeira bem quente aquela água vai evaporar. E as pessoas se lançam nesse tipo de evangelho, se lançam nesse tipo de cristianismo que não tem nada de Deus, que não tem nada de Jesus Cristo, nada. Pastor Sandro, mas eu gosto de orar e colocar o meu copo d'água em cima da televisão. Eu só não vou falar que eu torço para a água cair na tua TV e ela queimar, porque crente não roga praga. A única fonte de vida para a nossa vida é Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão. É Jesus Cristo, meu irmão. Não é copo d'água, não é rosa. Onde Ele jorra do seu poder, coxos andam, cegos vêm, mudos falam, surdos ouvem, mortos ressuscitam, pessoas são alcançadas pelo Evangelho. Jeremias 17, versículo 5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Versículo 6: porque será como um arbusto solitário no deserto. Pulando um pouquinho: antes morará nos lugares secos do deserto. Versículo 7: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem se deixa dar o seu fruto. O que Jeremias está falando aqui? Salmo 1, versículo 3: aqueles que estão plantados junto às águas do Senhor, no tempo certo gerarão frutos e suas folhas serão viçosas. E no tempo da dificuldade, da luta, ele não vai se perturbar. E ainda continuará dando os seus frutos.
Só Jesus Cristo é capaz de fazer isso na nossa vida. Só Jesus Cristo, meu irmão. Esse rio é Jesus Cristo. Só em estar perto dele já tem vida para nós. O apóstolo Paulo, na carta de 1 Coríntios 10, versículo 4, diz: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O que está falando aqui? Às vezes as pessoas falam assim, eu até já acreditei nisso, quando a gente fala assim, na rocha de Horebe, o povo de Israel estava andando no deserto, e a Bíblia diz que eles bebiam daquela rocha, porque sai água da rocha. Na minha cabeça, eu imaginava o povo andando e uma pedra rolando. Tipo aquela pedra que vai amassar o Indiana Jones. Lembra do filme? Aquela pedra redonda, que é um absurdo, né, gente? Uma pedra no formato de bola. E aí, mas não é, aquela pedra é espiritual. Esse texto está fazendo referência ao sustento de Cristo ali. Independente de qualquer pedra, é Cristo que estava ali com eles. Êxodo 17:6 vai dizer que: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo irá beber. Sabe lá em Horebe, onde receberam a aliança, Deus falou assim para Moisés: eu vou estar com vocês. Tu vai ferir a rocha e dela vai sair água e o povo vai beber. João 19, versículo 33. Não mais em Horebe, agora em outro monte, um monte pequeno, chamado Gólgota. Uma outra rocha foi ferida por mim e por você, para que nós saciássemos a nossa vida. Versículo 33, dizendo assim: chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Versículo 34, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e saiu sangue, e também saiu água, trazendo para nós. A Igreja Católica, na figura do Agostinho, ele vai dizer que o sangue é referente à Eucaristia e a água é referente ao batismo, que são os sacramentos da Igreja Católica. Tem mais os outros símbolos, mas para nós, a Igreja Evangélica, que é quase o mesmo apontamento, aquele sangue vai falar sobre o perdão, sobre a justificação, e a água vai falar sobre a obra de santificação na nossa vida. É Jesus Cristo que nos justifica, é Jesus Cristo que nos santifica. E por que Ele nos santifica? Porque Ele nos torna puro. E por que Ele nos torna puro? Porque Ele nos transformou numa fonte de água viva. Amém? Agora, irmão, sabe o que é triste de ver? É que muitas pessoas já tiveram momentos em que tiveram encontro com Jesus Cristo, e no meio da caminhada elas abandonam. O povo fez isso lá também em Horebe. Eles beberam de uma rocha, irmão. Moisés foi lá, feriu a rocha jorrou água. Como aquele povo viu milagre? Como aquele povo viu milagre? E mesmo assim eles se afastaram. Salmos 78, 78, versículo 16 ao 35, eu vou ler. Diz: da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele, e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Entendeu isso aqui? Ou não entendeu? Eles não queriam o alimento que Deus deu. Eles queriam um alimento que fosse do seu gosto. Às vezes, uma vez, eu já ouvi falar assim: Sandro, a gente precisa cantar o que o povo gosta. A gente precisa dar o que o povo quer. Eu não estou aqui para trazer aquilo, desculpa, meu irmão, com toda a educação, que tu gosta, e nem que eu gosto. A gente está aqui para trazer um alimento que veio do céu. É o pão vivo que desceu do céu. Versículo 19: falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e delas manaram águas, transbordaram caudais. Pode dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, e acendeu seu fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Presta atenção aqui, meu irmão. Cara, esse texto é demais. Esse texto é sensacional. Porque o que a gente está olhando aqui? A gente está olhando para um povo que viu a rocha jorrar água,
E que mesmo assim você, não, está certo que Deus jorrou água, mas será que por acaso Ele é capaz de nos dar pão? Será que por acaso Ele é capaz de nos dar carne? Tentando Deus, afrontando, sabe aquela coisa, duvido que Ele faça. E o que a gente acabou de ler? Deus se o quê? Se indignou. E a gente pensa assim, não, Deus se indignou, vai matar todo mundo agora. Vai chover fogo, vai chover enxofre. E a gente está acostumado a falar assim, não, aqui tem muitos milagres, a mão de Deus está aqui. Aqui acontece cura, tem profecia, tem uma música aí, não lembro. A mão de Deus está ali. Muitos milagres, muita gente prosperando. Santo, não é possível que não seja Deus. Santo, como é que pode não ser Deus? Pessoa entrou pobre e ficou rica. Santo, como é que pode não ser Deus? Pessoa entrou doente e saiu curada. Santo, como é que pode não ser Deus? Entrou solteiro, saiu casado. Tá certo que estava com Tinder lá no aplicativo. Mas veja veja qual é a reação da indignação de Deus contra um povo que o começou a afrontar. Versículo 23. A partir do versículo 22, eles estão afrontando a Deus. Olha o que Deus vai fazer a partir do versículo 23. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Fez chover maná sobre eles para alimentá-lo. Lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos. Enviou-lhes comida com fartura. Fez soprar do céu o vento do oriente. Pelo seu poder conduziu o vento sul. Fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como a areia dos mares. Ai, meu irmão. Às vezes você fala assim, santo, Deus estava indignado. Estava, e qual foi a resposta dele? Quer milagre, meu irmão? Toma milagre. Toma milagre, toma pão, toma cereal, toma carne. Tu não quer milagre, meu irmão? Toma milagre. Na indignação de Deus, na ira de Deus contra aquele povo. Versículo 23 vai dizer que Ele abre as comportas do céu e faz chover milagres sobre a vida daqueles homens. Não se iluda, milagres nem sempre são sinais de aprovação de Deus para a sua vida e para a minha. Deus está preparando uma punição aqui para aquele povo. E como é que Ele começa essa punição? Não é milagre que você quer, é milagre que eu vou te dar. Ele faz chover carne, faz chover pão, faz chover cereal. E aí você fala assim, Sandro, então eles pensaram assim, caramba, Deus é por nós. Claro que pensaram. Como muitas dessas pessoas aí fora estão pensando, olha quantos milagres estão acontecendo aqui. Deus é por nós. Versículo 28. Fez-lo cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Porém, não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais fortes homens, Deus semeou a morte e derrubou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso Ele fez os seus dias se dissipassem no sopro e seus anos em súbito terror. Quando os fazias morrer, então o buscavam arrependidos, procuravam a Deus e lembravam-se de que Deus era a rocha e o Deus Altíssimo era o seu Redentor. São nos momentos de dificuldade que a gente lembra quem Deus é na nossa vida. Eles se afogaram em milagre. Se afogaram em milagre. E continuaram mergulhados no pecado. E quando Deus foi lá e os abateu, eles se lembraram, não. Ele é a rocha. Vamos voltar para o Senhor. Talvez você esteja passando um momento, se fala assim, não, eu estou fora da igreja, estou longe, mas a minha vida está muito boa, Deus tem me abençoado. Eu sei que Ele pode abençoar, Ele é dono do milagre. Mas uma coisa é certa, não há nada melhor que uma boa tribulação para nos aproximar de Jesus Cristo. Não se iluda com milagre. O objetivo de Jesus não é fazer milagre. O objetivo do milagre é nos mostrar quem é Jesus. Não inverta a situação.
Sabe, se você está passando um momento de dificuldade, meu irmão, não desanime. Jó desanimou. Jó 14, versículo 7 e 9. Quando eu estava lendo esse texto, e eu nessa neura de ficar analisando música, né? Eu falei, meu Deus, descobri mais uma música errada. Daquela música do Diante do Trono que eu gosto. A esperança para o ferido, como árvore cortada. Estou tentando cantar no instrumental. Marcada pela dor, ainda que na terra se envelheça a raiz, e no chão abandonado o seu tronco morrer, há esperança para você. Aí eu fui no texto. Eu falei, gente, o texto não fala nada disso. O texto fala o inverso. O texto é totalmente contrário do que o Diante do Trono canta. Não vou demonizar a música nesse momento, não. Por que Jó está dizendo assim? Ainda que a árvore, que a planta esteja cortada e morta, só o fato de estar deitado no chão, ao cheiro das águas, ela é capaz de reviver. Agora, no versículo 10 ao 17 do capítulo 14, ele vai dizer, e o homem quando morre, continua morto. Jó está no momento de tristeza. Ele está se colocando numa condição inferior à planta. Você está entendendo? Ele está dizendo assim, não, a planta renasce, o homem morre e não renasce. Se você botar uma planta ali perto de um rio, a própria umidade vai fazer ela verdejar. Mas o homem, mesmo que ele passe a eternidade toda debaixo do céu, e Jó vai dizer assim, quem o levantará? Compreende? Compreende? Eu já vou explicar a questão dessa música. E eu tinha separado um vídeo, mas eu não vou passar não por causa do tempo. Existe uma flor chamada flor de Jericó. De vez em quando passa nela na televisão. Quando você for para casa, bota no YouTube. Flor de Jericó. Esqueci o nome da planta. Ah, tá. O nome dela é conhecido como planta da ressurreição. Gente, essa planta... Quem já viu aqui alguma matéria sobre ela? Então, quando você... É lindo demais, né? Não tem como não sentir a presença de Deus. É uma flor, ela nasce e ela fica no deserto. E por causa do calor, ela literalmente morre. Ela morre. E aí o vídeo que tem na internet, várias, aquela planta é arrancada do chão e o vento vai empurrando e ela é redonda e ela vai rodando. Acho que passou no Fantástico uns dias desses aí, rodando, até bater numa poça. Ela pode estar seca há anos, morta, literalmente morta. A Rita já está lá catando a flor de Jericó. Literalmente morta. Quando ela bate na água, meu irmão, ela faz assim, ó, e renasce. Uma planta que foi arrancada do chão, chama-se planta da ressurreição. É de fazer chorar. Como que você vê o cuidado de Deus. Agora, como você vê também a infidelidade dos homens. Porque você vai ver esse vídeo na internet e você vai ver um montão de pessoas usando essa planta para colocar numa vasilha com água e colocar dinheiro dentro da flor para ela dar desejo para as pessoas. É a mesma coisa. Mesma coisa que muitas igrejas aí fora fazem. Idolatram o milagre e não aquele que faz. Adoram o milagre e não aquele que é o causador do milagre. Aí, Sandro, mas você falou que a música está errada. Não, ela não está errada pelo seguinte aspecto. No texto ela pode até estar, porque o texto não fala sobre o homem. O texto fala especificamente sobre a planta. Jó é bem claro, a planta renasce, o homem quando morre fica. Ele não é capaz de renascer. E Jó faz uma pergunta lá, abre sua Bíblia em Jó 14. Jó, versículo 14. Diz aqui, morrendo o homem, porventura, tornará a viver. Vale a pena lembrar aqui que antigamente o povo de Israel, eles não tinham a ideia da ressurreição. Já falamos sobre isso aqui. Eles criam que a pessoa vivia um propósito de Deus e Deus o recolhia. Eles não tinham a noção de ressurreição. Lembra que a gente falou aqui que os saduceus, os fariseus acreditavam na ressurreição, mas os saduceus não? Isso não levava eles a não crer em Deus. Eles eram devotos a Deus, adoravam a Deus, mas eles não criam. Eles acreditavam assim, não, cumprimos o propósito de Deus, Deus nos recolheu. Bem, Jó fez uma pergunta. Morrendo um homem, porventura, tornará a viver?
João 11:25 responde essa pergunta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sim, tornará a viver. Sim, tornará a viver. Sabe aquele teu parente que faleceu? Tem, depois, pode botar aqui. Deixa só sem som. Consegue deixar sem som? Isso, é ela aí, ó. Sabe aquele teu parente que faleceu, que era servo do Senhor? Vai tornar a viver. Essa plantinha aí, não tem um vídeo dela correndo não, né? Esse é outro vídeo, eu assisti esse vídeo também. Aí, ó. É um outro vídeo que ela rola no deserto, até bater numa poça de lama. Mas vamos continuar, senão o meu tempo vai estourar. Nosso desejo, irmão, nesse tempo, e o que eu quero para nós nessa noite, que Deus quer para nós nessa noite, é que nós saiamos daqui com a certeza de que Ele tem água da vida para mim e para você, meu irmão. Jó estava errado. Jó estava errado. Você está falando que é isso? A Bíblia está errada? Não, a Bíblia é um livro cheio de gente que errou. Jó estava errado. Quando ele vai dizer assim, a árvore renasce, o homem não. A Bíblia diz não, o homem renasce sim. Quem crê ainda que morra, viverá. E por que eu lembrei dessa plantinha aí? Uma planta que passa anos morta e bate numa poça e renasce. E ainda sai semente e frutifica. Mateus 6,30, Deus vai dizer, se Deus cuida da erva do campo, como não vai cuidar de você? Jó estava errado, porque se uma árvore é capaz de ressuscitar, ainda que na terra esteja caída, cortada a raiz e o tronco a apodrecer, sim, nós iremos ressuscitar, porque se Ele cuida da planta, como não nos dará coisa maior? Deus cuida de você. Ele está aqui nessa noite jorrando água viva para nossas vidas. E qual deve ser o nosso desejo nessa noite, meu irmão? De ouvir Fanto falar dessa água. É desejar ela muito. Desejar ela muito. E quando eu estava lendo esse texto, de quem que vem à minha cabeça? Quem que vem à minha cabeça? Claro que você não sabe, que se você souber, você vai para o inferno. Os adivinhos não vão para o céu. Mas qual é o episódio que vem na minha cabeça na hora? Davi. A Bíblia diz que Davi estava ali em guerra contra os filisteus. E Davi suspirou assim, falando assim, sozinho, lá em 1 Crônicas 11:17. Suspirou Davi e disse, quem me dera beber a água do poço que está junto de Belém. Quem me dera beber da água de Belém. Miqueias 5, versículo 2. E tu, Belém Eufrata, de ti sairá o que há de reinar a Israel, e cujas origens são desde a eternidade. Colossenses 1,17 diz quem é esse que é desde a eternidade, que é antes de todas as coisas. Qual o nome dele? É Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero te convidar, meu irmão, nessa noite, da mesma forma que Davi suspirou, falou assim, quem me dera beber da água de Belém. O que eu quero te propor hoje é entender e personificar o Salmo 42, versículo 1. Lembra? Davi suspirou, queria tanto beber da água de Belém, que nós aqui nessa noite, assim como Davi, enchamos a nossa mente, meu irmão, sabe? Fala assim, quem me dera beber direto da fonte de Jesus Cristo de Nazaré. Salmo 42, versículo 1. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim, pois, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de ti. Eu fico imaginando um salmista, falando assim, Senhor, água de Belém, tu Belém Eufratas,
que sairá de ti aquele que trará o reino sobre Israel. Minha alma te deseja, a minha alma suspira por ti, assim como a corça pelas águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus, o Deus vivo, Jesus Cristo. Ele é a água viva que está sendo apresentada para você aqui nessa noite. Apocalipse 22, versículo 1 diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Lembra do que a gente leu em Ezequiel 47? E via o templo com águas saindo diante do templo. O que Apocalipse está dizendo? João lá na ilha de Patmos: e vi o trono do Cordeiro e um rio saindo por debaixo desse trono. É disso que Ezequiel está falando. Ezequiel não está fazendo leitura de nada de Israel, de nada, de nenhum tipo de templo. Vai levantar o templo de Salomão, não é o do Macedo, é o terceiro templo. Não, Ezequiel está falando sobre o trono do Cordeiro, porque Jesus Cristo é esse templo. Jesus Cristo é o novo templo. Jesus Cristo é o último tabernáculo. Quando ele virou para aqueles homens que estavam ali para matá-lo, ele falou assim: vocês vão me matar, vocês vão derrubar esse templo, mas em 3 dias eu vou colocar ele de volta, porque Jesus Cristo é o último templo, é o último lugar onde receberá adoração. A palavra do Senhor diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele era Deus, e ele se fez carne e se habitou entre nós. Ele tabernaculou entre nós, ele se fez habitação. Ele se fez habitação, ele se fez templo. É nele que nós habitamos, é nele que nós habitamos. E se ele é templo, Ezequiel 47 e Zacarias 14, versículo 8, vai dizer: naquele dia também sucederá que as águas correrão de Jerusalém, águas vivas, porque se Jesus é o último templo, e Ezequiel diz que fluem águas debaixo desse templo, Jesus Cristo tem água para mim e para você. E quando nós estivermos diante do trono, nós veremos o tabernáculo vivo, o templo vivo, e do seu trono fluir águas vivas. Apocalipse 21, versículo 6: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água viva. Apocalipse 22, 17 diz: vem, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Quem é que faz esse convite aqui? Quem é que faz esse convite? É que eu não li. A Bíblia diz: e o Espírito e a noiva dizem o quê? Vem. Quem é a noiva? Lá em Cantares, nós, fonte de jardins. Por que eu digo vem? Porque eu digo vem porque há água em mim. E por que o Espírito Santo também diz vem? O Espírito Santo diz vem, e eu vou te explicar agora. João 7,38, eu quero te convidar você a voltar no primeiro texto que a gente leu. João 7, quero pedir o Ministério do Louvor para subir. João 7,37. João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora o versículo 39. Isto ele falou com respeito ao Espírito, que haviam de receber o que nele crescem, pois o Espírito ainda não tinha sido dado. Quem é essa água viva a jorrar de Jesus Cristo de Nazaré? É o Espírito Santo que habita no nosso meio. Ele falou para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto seja derramado poder sobre vocês. A palavra do Senhor diz que João Batista batizava com água. Ele usava água para batizar, mas viriam após ele que batizaria com Espírito Santo, porque é o Espírito Santo,
essa água viva que vem dentro de nós. É Ele que nos lava. Por quê? Porque assim como aquela mulher se sentiu errada por não estar no casamento, o Espírito Santo nos convence do pecado e do juízo. É Ele que nos limpa. E por que essa fonte jorra para a eternidade? Porque a Bíblia diz, Jesus fala, quando vier um outro Consolador, Ele vos fará lembrar de toda a palavra. Essa água viva. Às vezes você pode falar assim, Sandro, tem o trono, tem o Pai, tem o Cordeiro, cadê o Espírito Santo? Ele é a água viva dada por Jesus Cristo de Nazaré. O Espírito Santo é a água viva dada por Jesus Cristo de Nazaré. E quem está aqui? Quem está aqui? Quem foi que Jesus Cristo enviou? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele está aqui, meu irmão. Ele está aí perto de você, perto de mim. Como dá para ser insensível? O Espírito Santo está fluindo com as suas águas aqui agora. Agora. Você diz assim, Sandro, o que eu faço então? Bebe dele, meu irmão. Bebe dele, meu irmão. Bebe dele, meu irmão. Porque ele tem água para te dar. Bebe dele, meu irmão. Bebe dele, meu irmão. Ele tem água para te dar. O Espírito Santo está aqui. Deus não dá o seu Espírito por medida. Essa noite é uma noite de nós sairmos daqui transbordando dessa água viva. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos.